Formulário integrado com o back-office e desenvolver aqui um serviço da API REST que vai guardar a informação do formulário. O que nós fizemos antes foi, no fundo, serviços para fornecer dados, né? Fornecer listas. Então agora vai ser receber informação. Então eu tenho aqui os terminais abertos e aqui no browser já tem aqui tudo aberto como ficou na última sessão. Esse aqui está atualizado, que esse aqui foi um teste que eu fiz, mas o resultado que ficou da última vez foi no fundo isso. Então aqui no estabelecimento temos aqui esses campos, então a ideia vai ser criar um formulário para registrar aqui dados do estabelecimento. Olá, Brenda. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então esse formulário eu vou criar aqui na parte do website, para servir aqui como exemplo, como se fosse público, né? E aproveitar esse nosso input aqui. Então, uma coisa importante era eu ter deixado os links abertos e eu fechei aqui sem querer. Estava aqui embaixo. Design. Então pronto, aqui no anti-design tem aqui um exemplo de formulário. Eles têm aqui uma página toda com vários exemplos de formulários. Vou pegar aqui o mais simples, aqui logo o primeiro. E aqui no... Ele está carregando ainda. Vai. E aqui no JavaScript, que é como eu tenho feito. Vou pegar aqui informação em JavaScript. Então, aqui eu posso importar os componentes aqui do anti-design para eu fazer aqui o meu formulário. O less é algo que convém que seja depois, o último import. Imagens também, ou seja, é importante mais a parte de código, que é referente aqui a código. Checkbox eu não vou ter, o resto faz sentido. Isso aqui de baixo eu vou tirar, que é lixo no fundo. Esse header aqui, depois eu troco isso. Mas eu vou pôr aqui um fundo branco, mais clarinho. E tal. Enquanto vai atualizando aí, eu vou copiar então aqui esse onFinish. Quando terminar de preencher o formulário, é esse que vai ser o evento que vai ser disparado. Então essa é a minha função, que vai receber aqui depois todos os dados do formulário. E aqui eu tenho aqui a estrutura do HTML aqui do anti-design, referente aqui ao formulário. Então eu copio aqui e colo aqui direto. Deixa eu só indentar aqui. E essa função aqui do finish failed, isso aqui não precisa, não é muito relevante. E esse remember aqui também não faz sentido. Então, já que o category select, nós tínhamos então um componente para dar aqui aquela combo, né, que dá aquela informação de categoria. O checkbox é o que está aqui embaixo, que não tenho. E o password também não vou precisar, mas pronto. Pronto. Então, esse aqui é o que nós tínhamos antes. Então esse select eu vou aproveitá-lo aqui no meio dos meus inputs. Vou duplicar aqui o input do name para pôr aqui categoria. Toda a parte de comunicação da API eu tenho feito em inglês, né? Então por aqui category e aqui a mensagem de preenchimento vai ser preencha a categoria. E aqui então vai ser o select, que já tinha. Ok. E aqui depois nós tínhamos o nome, que eu vou chamar de name. Preencha o seu nome. E aqui depois vai ter dois, que vai ser o telefone. E a Luciana. Olá, Luciana.
Olá, boa tarde. Boa tarde. E o e-mail. Pronto. Então, com isso, já devo ter aqui todos os campos. Se isso processar bem. Por que isso não está aparecendo? Está com alguma falha no refresh. Isso aqui é compilar, parece que está. Acho que o meu refresh automático engasgou-se. Deve ter sido lá com aquele erro. Ok. Mas tá. Construiu bem. Tem aqui tudo. Pronto. Quando eu carrego aqui, então aparece aquela mensagem de erro que eu escrevi aqui, né? Então o anti-design já trata aqui um pouco da validação e por aí fora. Aqui na categoria, se eu preencho a categoria, olha lá o que acontece. Ele não reconhece que o campo foi preenchido como acontece aqui nos outros. Isso aqui tem um truquezinho que faz parte aqui do anti-design. Então, o truque aqui dele é... ele por trás, ele carrega aqui umas props automáticas quando está aqui dentro do form item, para detectar o onChange, definir o value e por aí fora. Então, no meu componente customizado, que eu tenho então o meu componente React, que depois processa aqui o componente do anti-design, né, o select. Então, no fundo, tem que passar as props que eu recebo nesse componente para o componente destino do anti-design. Então, as props são um objeto, né? Recebe aqui um objeto, e toda a estrutura desse objeto eu passo aqui como parâmetros aqui pro elemento, pro componente aqui do React, do select do design. E com isso já deve funcionar melhor. Deixa eu ver. Eu acho que não está mesmo fazendo o refresh automático. Mas beleza, se eu carregar agora aqui e vir aqui preencher, já detecta, ok? E isso tem outro impacto, que é quando eu preencher todos os meus dados, por exemplo, aqui no meu terminal, na console, né? Se eu vir aqui na console mesmo e reduzir aqui, quando eu preencher aqui toda a informação, se eu não tivesse feito aquilo, não ia me aparecer aqui essa category. Okay? Não ia ter isso. Então ele não ia estar aqui a processar esse campo. Além que estava bloqueado, também estava com erro, não ia deixar submeter. Mas mesmo que o campo não fosse obrigatório, ele não ia aparecer aqui. Então quando a gente tem um campo customizado aqui no meio, um componente customizado nosso, tem que ter atenção aqui no caso do anti-design de passar aqui as props. Então é um truquezinho. Então o nosso formulário está sendo preenchido e está pronto aqui para enviar essa informação para o back-end. Ora, no back-end eu não tenho nada para receber esses dados ainda. Então a ideia é criar aqui um novo serviço. Vou chamar ele aqui de post.js. Então esse serviço vai receber aqui o código da categoria, né? E vou ter que procurar a categoria em base de dados. Então eu vou pôr aqui um const db category e aqui o query first, fazer aqui uma query. Então essa função pega o primeiro elemento da query que for processado, que vai ser categoria where code, não é code, é código. Então isso aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou vindo aqui no nosso modelo de dados. Então, aqui na categoria, estou tentando puxar a categoria referente ao código que está sendo passado aqui pelo front-end, então padaria, né? Que no fundo, aqui nos formulários, seria esse código aqui que tem padaria. Então é o registro com ID número 2. Então aqui pego tudo com um código e esse código é o que? É o que vem no pedido, no request. Então, e é uma string, é a forma do Netuno puxar o parâmetro que vem enviado pelo browser no post, é dessa forma. E aí eu vou mandar como category, né? Que foi que eu pus lá no anti-design. Então esse nome que está aqui,
que é esse nome aqui da chave do meu objeto, é o que eu tenho no meu código aqui do React, é o que eu tenho aqui como name. Okay? Então esse name é o que depois vai ir na API. Por isso que eu estou usando aqui essa comunicação do front-end com o back-end, aqui os termos em inglês. Então tudo que vem aqui como inglês é o que está entrando aqui depois no meu serviço como input. Então o que acontece? Eu posso passar um código inválido. Aí convém eu verificar se a categoria existe mesmo em base de dados ou não. Então, como eu estou fazendo aqui o query first, se ele não encontrar em base de dados, ele vai devolver nulo. Então esse if só vai me permitir entrar se encontrar a minha categoria. Se não, daqui uma outra uma mensagem de erro. E aqui há vários padrões aqui para devolver o erro. Eu vou fazer assim, que é também a forma que eu mais utilizo. E depois um set code. E aqui que é o category not found. E aqui vou retornar que é sucesso. Result true. Então agora falta eu guardar os dados em base de dados. Para guardar em base de dados é só fazer isso aqui, db insert, que ele constrói a query de insert por trás. Vou pôr com esse daqui que é melhor. E estabelecimento. E aí quais são os campos do meu estabelecimento? Eu tenho, aqui vou passar um map também. Então estão a ver que eu estou usando muito aqui maps, no fundo é a mesma estrutura de um objeto, a lógica por trás é mesmo que aqui do JavaScript das chaves, que é chave, dois pontos valor, né? Então aqui eu tenho a minha chave, que é o error, e o valor que é true. Só que no meu caso, aqui como eu estou no insert, em base de dados aqui do estabelecimento, eu tenho esses campos, category ID, e-mail, nome e telefone. Então, eu aqui tenho que pegar o nome, que eu estou mandando pelo front-end como name, certo? Que é o que está aqui como name. E depois telefone, cadê? Confundi aqui. Exato. Deixa eu pôr aqui os outros dois, que é o e-mail. E aqui o telefone, que é o que está em base de dados, é desse lado. E aqui, telefone. Agora, o que me falta é o ID da categoria. Por isso que eu fiz esse select aqui antes. Então aqui eu já tenho, através do código da categoria, eu tenho aqui o registro todo em base de dados referente àquele código. Então agora eu consigo pegar o ID. Então eu vou pôr aqui em primeiro lugar, vai ser o categoria ID, e vai ser isso aqui, get int ID. Esses tipos aqui no fundo, isso aqui como utiliza Java por trás, e é também uma forma de identificar mais claro a formatação dos dados, que aqui vai ser mesmo forçado do tipo inteiro. Então mesmo por alguma razão esteja como string por trás, faz aqui uma conversão para inteiro para ficar tudo mais coerente. É uma boa prática. Pode ser feito de outra forma, inclusive ao get genérico assim, que daí não precisa por tipo, e também suportaria fazer desse jeito, mas não convém. Pronto. Por boas práticas, o que a gente usa mais aqui no Netuno é assim. Okay? Então o que acontece? Eu vou fazer aqui uma coisa que eu já explico mais à frente, que eu vou provocar um error. Quando eu estou mandando aqui a mensagem como um error, só que a mensagem para o browser, nos dois casos, vai ser como um status code 200. E aí, Júnior? Boas. Então eu vou retornar aqui, no caso quando for um error, retornar aqui no header um status 404. Isso aqui a gente vai aprendendo um pouco com a prática.
os códigos e tal. E agora eu vou tentar mostrar aqui na prática como é que isso acontece. Então, nosso serviço está pronto. E agora falta no fundo, ou seja, o formulário preenche, entra aqui, essa mensagem é o que vem aqui para o browser, na consola, né? Demonstra que está aqui a informação toda que foi preenchida no browser do nosso formulário. Agora falta isso ir para a nossa API, para o nosso serviço. Então, para enviar os dados, eu vou copiar aqui o service ali da categoria. Isso aqui eu já não preciso. Então, o values vem tudo que o formulário foi preenchido no formulário. Então, aqui no service basta eu passar assim. Okay? Isso está lá na documentação do service, tem lá isso na forma do método post, okay? no módulo lá do NPM. E aqui em cima tem o import, que também preciso dele. E aqui é preciso também fazer uma outra coisa, que é dar uma notificação. Ora, a gente está enviando os dados para a API. Pode correr bem, como pode correr mal. Então convém sinalizar para o utilizador que foi com sucesso, né? Então o AntiDesign tem aqui esse componente aqui da notificação, tá aqui algures aqui tá aqui o notification, aqui o exemplo deles e tal, e aqui também tem uns exemplos e tal. Tem vários de sucesso, então sucesso vai aparecer assim e error, eu vou usar essas duas. Então aqui eu substituo isso e vai ser notification.success. Então aqui tem no fundo entrou aqui um para dentro. Eu tenho que passar aqui qual é a mensagem. E aqui vai ser estabelecimento e a description vai ser que o estabelecimento foi criado com sucesso. Coisa assim. E se algo falhar, aqui esse console.log convém para sinalizar aqui o erro. E até convém estar aqui como error para ficar vermelho e tudo. Não foi possível criar o estabelecimento. Okay. Pronto. E aqui também não é isso, né? É estabelecimento. Pronto. Agora já dá para testar. E falta aqui outra coisa importante, que é o método. Né? Então, o que acontece? Eu criei aqui como post. Então, eu tenho que dizer aqui no serviço que o meu método vai ser post. Okay. Deixa eu ver aqui no network, aqui na network. Pronto, deixa eu limpar aqui tudo. Ok. Então, preenchendo aqui de novo, vou pôr como padaria, tests, vou pôr aqui test website. Telefone 2313 e aqui um e-mail qualquer. Okay? Foi criado com sucesso. Então aqui a gente tem aqui as informações que se calhar fica um pouco mais claro agora. Nós temos essas duas colunas que são super importantes para nós, que é o método e o status. Okay? Esse status é o que eu pus aqui do lado do serviço quando for error, né? Quando não encontrar a minha categoria, vai retornar 404. Então, se eu do front-end enviar uma categoria inválida, ele vai dar aqui um 404. Então, como é que a gente testa isso? Eu vou vir aqui na categoria aqui no meu select e aqui no meu velo vou pôr aqui um mais um x. E agora eu vou tentar reenviar isso. Okay? Aqui deu sucesso? Deu mal. Aqui deu 500. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Isso bugou tudo. Ele pegou a categoria. Estranho.
Acho que não atualizou. Ok, ele passou... Exato, foi porque... porque ele não atualizou e ele já tem um registro inserido. Okay. Ele só tem um do website, então ele tentou inserir 2 vezes e bateu como já tinha o registro inserido. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou ver se vai agora. Vou pôr aqui tudo como coisa. Pronto, bateu aqui 404, deu aqui erro. Tá dando mensagem de sucesso. Não devia. Por quê? Porque eu tenho aqui como sucesso. Então se eu pôr aqui como error, então agora, pronto. Okay? Então aquele sucesso que estava aparecendo há pouco foi aqui erro do código no fundo. Então aqui eu tenho o meu 404. Okay? Então é muito importante a gente ter ideia dessas duas coisas. Ou seja, o método é como a informação está sendo enviada, como o pedido, né, a consulta está sendo enviada para a nossa API. Nós estamos usando 2 aqui, o GET para obter listas e o POST para enviar informação. E o status é a resposta do servidor, é a resposta da nossa API. 200 correu tudo bem, 400 não correu bem. E o 500 correu muito mal. Tá? Quando vem o 500, o erro 500 é que deu a mesma porcaria da grossa. Por exemplo, um erro 500 é eu ter aqui um erro no meu código. Então, se eu enviar assim, vai me dar aqui erro, e aqui já não é 404, é 500. Tem aqui um options aqui no meio. Esse options é o pré-flight, aqui tem a ver com a questão do cross-domain e tal, porque eu tenho o front-end correndo numa porta e a minha API está noutra. Okay? Isso aqui é um assunto um pouco mais profundo, não vou entrar muito nisso, mas é um outro tipo. Há vários métodos que são utilizados na comunicação do browser com o servidor, e há vários status também que a API pode retornar. Então, se a gente pesquisar por HTTP status code, a gente vai ter uma lista grande deles. Tem assim em português, tal. Mas no fundo quando é da gama do 200 é que está tudo bom. Quando é da gama do 400 e do 500 é erro, ok? Então, deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, 400, error. Do 400 a 499 é erro do cliente. Aqui erro no servidor. E do 200 ao 299 quer dizer que a resposta veio com sucesso. Okay? Pronto. Do lado do Netuno, há uma documentação deixa eu ver aqui, que é aqui no server, que aqui o Open não, Open API é que eu vou ver daqui a pouco. Aqui o REST Web Service. Então aqui tem os vários tipos de método. Então aqui é o método GET, aqui é o método POST. Okay? São os vários tipos de método que dá para nós utilizarmos aqui no Netuno. O put, o delete, tem o patch também que não está aqui. Ou seja, aqui no fundo estão os mais usados. O delete e tal. Que no fundo tem a ver com o nome do arquivo lá no serviço que nós damos. Se for aqui o post.js, só vai responder para post. Se for um script que termine aqui com post, também só vai responder para post. Se eu tiver o nome do meu script.js, ele vai processar todos os métodos que vão processar nesse código. Aqui está um pouco a explicação disso, deixa eu mudar aqui para português. Então aqui é uma forma de consultar aqui os métodos. Okay? Agora, aqui na OpenAPI, que era o que eu queria entrar um pouco hoje, porque a OpenAPI é uma peça importante para comunicar entre o front-end e o back-end. E como é que isso aqui funciona? Então, o OpenAPI eu posso, no caso do Netuno, está ali tudo explicado, é uma questão de prática aquilo, é um pouco mais avançado. É interessante praticar isso porque vão ter que treinar um pouco o JSON. E é importante para um programador de front-end ou back-end dominar a estrutura de JSON. No caso aqui, essa configuração aqui da aplicação do Netuno é JSON, né? Então aqui eu tenho que afinar agora aqui os meus endereços, só por uma questão de coerência. Lá. Eu vou pôr aqui
substituir o meu endereço é esse. Aqui. Tá ali bem explicadinho, mas pronto, estou só copiando e colando, que é para acelerar aqui um pouco. Mas vale a pena depois avaliar, ler isso aqui com calma. E depois eu tenho que criar esse JSON aqui na raiz do meu serviço aqui, dentro da pasta server, aqui na minha app do Netuno. Então server, service, aqui então crio o meu ficheiro _openapi.json. Ok, tá aqui. Tá aqui então vazio, eu vou copiar aqui essa informação. Isso aqui é uma... Pronto, tem vários detalhes aqui por trás, teria que entrar mais a fundo, mas só trocar aqui a informação mais óbvia. Aqui tem a ver com um monte de segurança e tal. Comércios, que é o nome da minha app. API restos comércio. Ok. E agora como é que eu utilizo isso? Eu tenho aqui um post.in.json, onde eu posso definir os parâmetros de entrada. Então, os parâmetros de entrada que eu vou ter vai ser, aqui tem um exemplo, aqui do in, né, do in.json. Isso vale para qualquer serviço, ok? Como aqui no meu caso é post, mas eu posso fazer para o get, posso fazer para os outros. Então aqui vai ser estabelecimentos, cria estabelecimento, permite criar estabelecimentos, e aqui eu vou ter a categoria, né, que eu pus em inglês, string not empty, vai ser o tipo, ou seja, não pode ser uma string vazia, e aqui nesse required quer dizer que é obrigatório, então eu preciso que quando o meu serviço for chamado, esse campo venha sempre. E esse tipo aqui está aqui embaixo, string not empty, array not empty, bom, tem aqui alguns tipos que é próprios do Netuno, além dos tipos todos que a OpenAPI suporta, com JSON Validation. Okay. Depois eu vou mandar uns links onde é que tem mais documentação sobre isso, mas procurar por JSON Validation já ajuda. Então eu vou ter também o name, vou ter o meu telefone e vou ter aqui o meu e-mail, okay? Tudo obrigatório. Também, ou seja, se vier esse parâmetro, não pode ser vazio. E aqui eu tenho que dizer que ele é obrigatório vir sempre. Portanto, por isso que tem que se require também. A gente tem que pôr nos dois lugares. Okay? Isso aqui, no fundo, é a mesma lógica de validação que nós estamos fazendo no back-end, copiando a lógica de validação do formulário no front-end. Então, aquele preenchimento do formulário que alerta os campos obrigatórios, nós estamos forçando aqui na API também. E aqui agora eu posso ter um post.out, que é então a minha saída, e agora eu tenho aqui uma coisa importante. Se eu pôr só JSON, todas as minhas saídas têm que cumprir as regras que eu vou definir nesse JSON. Só que eu tenho dois tipos de saída, que eu tenho aquele if, que eu já vou mostrar para recapitular. Eu tenho o 200, quando for tudo ok, e tenho o 404. Okay? Que é quando a categoria, no caso, tá incorreta. Então eu tenho aqui também o 404. Que é, no fundo, isso aqui. Então, isso aqui é 404. Se eu não tenho nenhum status definido aqui antes, tem que ir devolvendo um conteúdo, por padrão vai sempre o 200. Okay? Então vai devolver o 200 e o 404. Então aqui eu posso copiar um pouco essa estrutura. E aqui vou dizer que quando aqui eu posso ter uma descrição, categoria, erro, então vou deixar assim, e aqui posso pôr o error que eu tinha posto, né, e o code. E aqui já não é nada disso. Codes.
E aqui o error. Okay. O error é um booleano, okay? Não é uma string. Então tem que pôr aqui esse tipo. É booleano. E se correr bem, então result. Então o que isso aqui está validando? Para recapitular aqui, no fundo, as minhas duas respostas. Se eu retornar 200, que foi tudo correu bem, eu estou retornando o result com valor true, que é o que está aqui, result true, ok? Eu devolvo um JSON, depois esse map, result true. Se deu 404, não encontrou, vai retornar o error com booleano, que é um error, true, forçando, e aqui o code com uma descrição, com uma chave de descrição, que está aqui. Então agora o que acontece? Se eu chamar outra vez aqui o meu serviço, em princípio vai funcionar. Vamos ver. Não, porque eu tenho lá o erro ainda no código. Quase certeza. Vamos ver. Tem lá o erro no código ainda. Tem aqui esse erro. Se eu fizer assim, agora deu erro de novo e foi 404, ok? Que é o 404, é aquele problema aqui da chave aqui no front-end que eu tinha deixado aqui, aquele X. Cadê? Tá aqui, o mais X. Okay. Agora se eu mandar, também deu erro e é 404 de novo. Deixa eu atualizar aqui. Não deve ter atualizado bem. Teste 2. Babá. Ok. Tudo bem, funcionou tudo igual. Ou seja, todos esses gestos, essas brincadeiras que eu andei a fazer com o API não serviu de nada. Não, serviu sim. Serviu sim. Nada disso é à toa. Pá. Não desanimem tão facilmente. Então aqui, agora se eu abrir aqui com Service Open API, então agora, se tudo correu bem, vamos ver, eu tenho aqui uma documentação para o pessoal do front-end implementar esse serviço. Okay? Então isso aqui é importante. Porque a nossa API vai crescendo, nós temos aqui mais serviços e não estão aqui listados. Aqui me diz qual é o método, ok? Ou seja, tem esse serviço, que é tá aqui o endereço completo, ou seja, é esse aqui em cima, /services, /establishment, que cria estabelecimentos, quando for enviado como post. E nos parâmetros tem que entrar uma estrutura como essa, aqui os tipos que tem que ir e retorna um status 200 na resposta, que foi sucesso, e retorna um 404 quando é erro. E está aqui a descrição. Então o pessoal do front-end recebe isso, mas não é só. Quem trabalha no back-end também convém ter isso, porque às tantas a gente tem 10, 20, 30 serviços e a gente às tantas não sabe quais são os serviços que a gente tem e o que recebe, o que devolve por aí fora. Então construindo essa estrutura aqui do OpenAPI nos permite facilmente ver e entender o que a API faz. Então é uma peça muito importante de comunicação entre o front-end e o back-end, não só, até para a gente conhecer tudo que o back-end está fazendo, tudo que a nossa API REST faz a nível de serviço. Okay? E depois tem mais um extra implementando isso, uma vantagem boa, que é, se eu pegar aqui no front-end e vier aqui, não é Krakow. Se eu vier aqui e, por exemplo, trocar o name, colocar aqui name XPTO, cometi aqui um erro no front-end. Né? E aí preencho aqui o nome, para aí. Eu envio, deu erro. Por que deu erro? Veja que deu 400, não é 404, 400. Okay? O HTTP, aqui na lista de códigos HTTP, o 400 faz o quê? Não sei se aqui tem. Tem. O 400
Cadê aqui? 400 forbidden, 400 bad requests, ok? Então, aqui teve uma chamada errada, aqui o bad request. Se eu for no terminal do Netuno, vou ver aqui que, olha, falta aqui uma propriedade chamada name. O que aconteceu, então? Nem deixou executar o serviço. Porque o front-end não está enviando bem a informação, não está enviando bem os dados. Se eu ver aqui no browser, o que o browser enviou? Enviou aqui post, tudo bem, establishment, tudo bem. É o que está aqui na minha API, post, establishment, tá bem, correram. Só que aqui no payload, o meu name está name XPTO. E se eu ver aqui na minha documentação, se ela abrir, tá aqui um lag um bocado, é name. Então, cometi aqui um erro, não estou mandando o parâmetro correto, não me deixe passar. Então, isso permite que eu não precise criar aqui uma série de validações aqui no meu código de back-end. Imagina, se eu não tivesse essa questão do OpenAPI, eu ia ter que validar se esse nome existe, sendo passado esse request, o telefone, o mail. Tinha que fazer aqui uma série de ifs validando essa informação, como eu tenho aqui no caso da categoria, né? Que eu valido se a categoria existe ou não em base de dados. Então não preciso fazer nenhuma validação do que está recebendo, basta implementar aqui o OpenAPI. E mais, se eu tiver aqui um erro, por exemplo, se eu tiver aqui um erro no código, que eu estou, em vez de result, eu estou resultando result x, vamos supor que eu estou à espera de result x. E aqui no front-end eu corrijo. Cadê aqui? Eu corrijo. Deixa eu ver se vai. Eu acho que isso aqui está engasgado. Vou fazer aqui, ou seja, voltei a pôr o name como estava e mudei aqui no output, né, no output 200. Mudei aqui para result x. Só que no meu código eu estou retornando o result só sem o x. Então, isso quer dizer que se eu fizer aqui uma outra chamada, correu tudo bem, aqui no browser correu tudo bem, e aqui no terminal, não, tem aqui um alerta. Isso quer dizer que eu devolvi um output para o browser, que eu não cumpri as regras que eu defini na OpenAPI. A propriedade com o nome result x não veio. Foi só como result. Então a implementação aqui do OpenAPI aqui no Netuno ajuda a gente a validar melhor o que entra e o que sai dos nossos serviços. Entendeu? No caso da saída, ele não impede que a saída seja executada. Ele manda essa informação, porque já processou o serviço no fundo, então ele manda essa informação para o browser, e para o browser aparenta que foi tudo ok, mas sinaliza aqui em log que, atenção, que está aqui um erro de implementação. Ok? Pessoal, tem alguma dúvida maior, alguma recapitulação, alguma coisa que complicou aqui? Isso aqui é um pouquinho mais avançado, né? Sentiram que hoje deu uma avançadazinha. Deu para entender um pouco, acho que eu não consegui fazer depois. Pois é. Sim. Aí nessa parte aí de validar da API. Uhum. Em questão de for, é a mesma coisa? Em questão de? De for. De enviar uma foto. Ah, de enviar uma foto, ok. No caso do input, né? Sim. Aí ferrou. Okay? Essa validação o Netuno não tem ainda. Okay? Isso é algo que está para ser implementado no futuro. Ou seja, a validação de uploads de ficheiros, né? Submeter um arquivo, isso não está sendo contemplado aqui na API. Então, quando tu tem um parâmetro de arquivo, a chave que vem a tua foto, tu não põe aqui ela. Okay? Tu deixa ela de lado. Aí tu implementa no código uma validação se a foto veio mesmo ou não. Isso eu vou explicar um pouco mais à frente na altura dos uploads. Okay? Mas é uma limitação para já. Okay? Mas boa pergunta. Isso já puxa um pouco mais à frente. Alguém tem aqui mais alguma?
Thiago, e essa Open API, ela é feita geral, por exemplo, igual você fez aí para estabelecimento. Uhum. No caso, se eu tiver mais serviços ali, tem uma forma de fazer um para todos ou todos têm que ter um diferente? Todos vão ter que ter um diferente. Na próxima sessão eu vou implementar aqui para as listas para dar como exemplo como ter aqui mais serviço. Só que atenção que o OpenAPI é um padrão do nosso de TI hoje em dia, entre comunicação, assim, qualquer sistema, seja em PHP, C Sharp, Java, Node, o que for, para uma API estar bem feita, tem que ter o OpenAPI implementado. Okay? Antigamente se chamava de Swagger e hoje em dia o OpenAPI virou mesmo um padrão. E então, cumprindo esse padrão, é assim, aqui no caso do Netuno. Só que, normalmente, os outros não implementam essa validação que o Netuno tem aqui, entendeu? De validar inputs e outputs. E a forma como se define o OpenAPI, dependendo das tecnologias, é diferente. Então, no Netuno é dessa forma, mas a nível conceptual é muito parecido. Entendeu? E nisso, ela automatiza, então, essa documentação, né? Exatamente. Tem que fazer isso à mão, né? É porque o código começa a crescer, a gente começa a ter aqui um monte de pastas, e se não fosse pasta seria código, né, espalhado, um monte de código e tal. Depois relembrar, imagina, tu fica um mês sem trabalhar nesse projeto. Tu lembrar quais eram os serviços que existia, o que a API fazia e tal, vai ter que procurar no código e por aí fora. Então aqui é uma forma de a gente ver claramente o que a API faz. A gente procurar o que está implementado e o que não está. É tipo uma visão geral de tudo, em vez de a gente sair procurando no código. Ok? Bom. Ok. Mais alguma? Pessoal, tem aqui algumas apresentações, né? Espero que estejam aí no gatilho. Pronto, mas a nível de tema era isso. Agora vamos ver se a gente vê aqui o que o pessoal praticou e falar um pouco aqui do que foi passado anteriormente. E na próxima sessão, então, a gente continua aqui, avança um pouco mais com isso. Ok?